Nós estamos, nesse mês de setembro, celebrando o aniversário da nossa igreja, aos 15 anos da Igreja Betânia de São Leopoldo, aqui na cidade de São Leopoldo. Então, dentre outras coisas, estamos trabalhando séries, tanto nos nossos grupos caseiros durante a semana, quanto nos nossos cultos aqui de domingo, relacionados com a nossa vida como igreja. Que tipo de igreja a gente quer ser, aonde a gente quer chegar, quais são valores importantes que a gente preza por eles, o que é que a gente entende que é a expectativa de Deus para nós. Nos nossos grupos caseiros, nós estamos trabalhando 5 princípios que nós entendemos que são importantes para a gente como igreja. Queremos ser uma igreja bíblica, da onde tudo o que a gente tira, pensa, trabalha é baseado na Bíblia, a gente sabe por que está fazendo, a partir da orientação que Deus trouxe para a gente na Bíblia. Queremos ser uma igreja contextualizada com o seu tempo. Não adianta nada a gente conhecer as histórias da Bíblia de 3.000 anos atrás e não entender o que isso tem a ver com a minha vida hoje, o que isso se aplica nos meus dilemas, nas minhas necessidades, no meu trabalho, na minha família. Então, a gente quer contextualizar, a gente quer entender o que a gente está vivendo hoje, por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo e como a Bíblia é a resposta para a gente nesse tempo que a gente está vivendo. Queremos ser uma igreja acolhedora de pessoas, queremos, de fato, gerar entre nós, como igreja, o amor que Jesus ensinou para a gente que é possível viver. E isso a gente precisa pensar, porque não é algo natural, isso não vem espontaneamente de dentro de nós, né? Nós sabemos que a nossa cultura hoje em dia é uma cultura individualista e a gente precisa remar contra isso. Não adianta a gente simplesmente viver no automático e a gente vai conseguir chegar lá. Não vai conseguir chegar lá. Queremos ser uma igreja relevante para a cidade. Já estamos envolvidos em trabalhos sociais, como por exemplo que a gente tem aqui do Bíblia e Pão todos os domingos com as crianças do redor aqui da igreja e de algumas casas de algumas pessoas da igreja também. E nós queremos fazer sempre mais, queremos estar presente na cidade como resposta de Deus para os problemas que a nossa comunidade está vivendo. E queremos ser uma igreja envolvida no alcance dos povos. A partir do próximo mês, o mês de outubro, teremos o nosso mês de missões aqui na igreja. É um mês que todas as igrejas de Betânia do Brasil se envolvem em pensar, orar e contribuir com o trabalho missionário que acontece fora do nosso país, principalmente na Índia e no Senegal, que é onde nós temos trabalhos diretos da Betânia e no Paraguai também, e alguns trabalhos missionários que existem aqui dentro do nosso país, como o próprio caso nosso do Rio Grande do Sul, que é considerado um campo missionário, já que os nossos índices de evangelização aqui são piores do que de alguns países da própria África. E aí a gente tem como Betânia, nós temos pensado nisso, e como igreja de São Leopoldo, nós também estamos envolvidos nessas ações. E nos domingos, primeiro domingo, nós pensamos sobre a necessidade que nós temos de criar uma cultura de contribuição como igreja local, para que a gente possa ter um ministério excelente, integral e autossustentável. E aí quando a gente vê essa questão de ministério excelente, hoje a gente teve uma pequena mostra disso, né? A Jo trazendo para a gente uma música de autoria própria, pensada em cima de uma mensagem que foi pregada aqui. Você vê, isso tudo é qualidade, isso tudo é excelência, isso tudo é a gente conseguindo afinar cada vez mais uma série de coisas para poder oferecer um ministério excelente. Queremos que seja integral, queremos que seja autossustentável, mas isso é apenas um meio para a gente ser uma referência de transformação de vidas. É isso que a gente quer como Igreja Betânia. Que as pessoas consigam olhar para cá e falar assim, puxa, vidas estão sendo transformadas. Se eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero estar naquela igreja. Eu preciso entender o que eles entenderam lá. E é isso que a gente quer. Que tudo isso a gente consiga construir e mostrar como que Jesus transforma as nossas vidas e pode transformar a vida de muitas outras pessoas. E aí, a gente pensou sobre a nossa campanha, que vai ser a nossa campanha permanente de arrecadação. Dar, ter e ser. Dar, ou a contribuição, para termos um ministério excelente, para sermos uma referência e transformação de vidas. Isso pode transformar a realidade não só nossa, como a realidade de muitas pessoas. No domingo passado,
nós pensamos um outro aspecto de transformação, e que nós queremos ser uma igreja, um grupo de seguidores de Jesus, que vivem em comunidades e criam comunidades. E nós vimos a semana passada que a comunhão também transforma. Nós vimos a importância da gente abrir o nosso coração para deixar pessoas entrarem, para nos ajudarem nessa tarefa da gente cuidar daquilo que está acontecendo lá dentro. Já que se afastar de Deus não começa quando você comete um pecado ou quando você toma uma decisão externa. Se afastar de Deus começa dentro do seu coração. Você, quando toma a decisão externa, você já avacalhou muita coisa lá dentro. E a gente tem aprendido com a Bíblia que quando a gente deixa pessoas entrarem para dentro do nosso coração, essas pessoas podem nos ajudar e podem até nos impedir que a gente venha a se afastar de Deus. Isso não é fácil. A gente viu semana passada alguns conselhos e algumas ideias bíblicas a respeito disso também. E aí hoje eu quero falar sobre uma terceira atitude transformadora. Eu tive um professor, ele é pastor lá em Campinas, que ele, nas aulas, ele costuma dizer a seguinte frase. Ele fala o seguinte: nós somos capazes de saber tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas em qualquer lugar do mundo, mas somos incapazes de dizer o que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Isso é a tendência do tempo que nós estamos vivendo. Nós somos bombardeados com informação. Pela internet nós temos acesso a qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Ontem foi interessante que, um pouquinho antes de eu dormir, eu estava trocando de canal, isso era, sei lá, umas 2, 3 horas da manhã, e aí joguei no canal lá da Globo News, e eles já estavam dando ao vivo um atentado que estava acontecendo em Nova York, naquele momento. E eles já estavam mostrando as câmeras de segurança de vários lugares, no momento exato da explosão que tinha acontecido há minutos atrás. Há, sei lá, 11, 12 mil quilômetros de distância, né, Patrick, a gente está de Nova York, por aí, né, do outro hemisfério. Em menos de 30 minutos a gente já estava sabendo sobre essa situação aqui. Agora, o que isso significa à luz dos últimos anos? A gente tem dificuldade de trabalhar. Isso vale para uma série de informações. Nós recebemos muitas informações, mas nós temos muita dificuldade de transformar essas informações em conhecimento aplicável. Transformar essas informações em sabedoria. Nós sabemos muitas coisas e mesmo se a gente não sabe, a gente joga no Google e rapidamente a gente consegue adquirir o conhecimento, a informação sobre aquele assunto, mas a gente não consegue transformar isso em estilo de vida, em prática cotidiana, em maneiras rápidas de tomar boas decisões. E aí o pessoal que tem pensado e analisado a nossa sociedade, estudado a nossa sociedade, os sociólogos, filósofos, psicólogos e vários ólogos que a gente tem por aí, eles têm dito que a nossa era, ela tem sido marcada pela superficialidade. Nós estamos vivendo uma vida superficial. Nós recebemos as informações, mas a gente não consegue aprofundar naquilo ali. E isso começa a penetrar na nossa vida particular também. Isso começa a criar raiz em coisas importantes para nós, como pessoas, no nosso dia a dia. A superficialidade nos relacionamentos tem nos impedido de termos muitos amigos. Às vezes a gente conta, amigo, eu conto no dedo. Às vezes a gente fala isso como se fosse uma coisa positiva. Tipo, eu sou seletista mesmo, eu sou um cara que sei escolher bem meus amigos, eu conto no dedo quantos amigos. Isso é horrível, gente. E isso é sinal de superficialidade. Nós temos dificuldade de termos amizades profundas. Às vezes ainda as amizades que a gente tem são amizades que a gente conversa um pouquinho de vez em quando, troca algumas ideias, mas a gente estabelece limites porque nós não temos, às vezes, coragem de deixar a pessoa aprofundar na nossa vida e às vezes a gente não tem vontade ou tempo ou paciência para aprofundar na vida de alguém, porque a gente acaba se contentando com relacionamentos
superficiais. A superficialidade, ela entra também nas nossas ideologias. Nós analisamos e nós percebemos que o nosso mundo não está legal, que o nosso mundo está ruim, que as coisas estão caminhando de mal a pior. Eu achei interessante porque essa semana, não sei se foi, acho que foi terça ou quarta-feira, por conta de uma série de coisas, eu faço parte de um grupo que chama Sara, servindo de apoio, refrigério e amizade. É um grupo que foi criado aqui no Brasil para cuidar exclusivamente de pastores e líderes cristãos, já que normalmente os pastores cuidam das pessoas, mas a maioria deles não tem quem cuide deles, e aí, identificando esse problema, esse grupo foi criado para isso, e aí a gente começa a receber uma série de informações, e nessa semana que passou, um pastor muito conhecido no Brasil, da igreja presbiteriana lá em Minas, suicidou. E isso faz parte de uma onda de suicídios de pastores que nós tivemos só esse ano. Eu faço acompanhamento com um pastor de uma outra denominação que assumiu o lugar de um pastor que se matou. E aí, quando a gente sai da esfera do pastorado em si, a gente vai descobrindo que o suicídio hoje em dia está sendo considerado epidemia. Cada vez mais isso aumenta. Tanto que criaram nesse mês o Setembro Amarelo como uma maneira, uma campanha para tentar falar sobre isso e trabalhar algumas coisas mais profundamente sobre esse assunto. E aí, essa semana agora eu vou para o Seminário Betânia de Petrolina para dar aula de Sociologia. E aí, quando eu estava preparando o material da aula, eu estava estudando um dos sociólogos ou pais da Sociologia, chamado Emile Durkheim, que ele fala, na virada do século XIX para a virada do século XX, que os rompimentos que estavam acontecendo naquela época iriam criar uma onda de suicídio no século XX, antes da coisa começar a acontecer. E a gente tem visto que não só no século XX, mas nós agora entramos no século XXI com novas rupturas e o suicídio aumentando cada vez mais. E a gente não sabe o que fazer com isso. Eu publiquei na minha página lá do Facebook uma das propagandas do Setembro Amarelo, falando que estou à disposição para poder conversar sobre isso. Nas primeiras 24 horas, 3 pessoas entraram em contato. 3 pessoas. E uma 4ª pessoa entrou em contato ontem, a partir dessa publicação. E a gente vive uma superficialidade ideológica onde a gente olha para todos esses problemas econômicos, sociais, políticos, existenciais, mas a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe qual caminho tomar. E aí, como bons brasileiros, às vezes a gente abraça um time, a gente abraça uma ideia e torce para que aquela ideia dê certo. A superficialidade, ela tem entrado na nossa esfera psicológica também. E a superficialidade emocional, ela tem impedido que a gente consiga tratar das mazelas da vida, dos sabores da vida, das coisas que a gente enfrenta, dentro do peso que cada uma dessas coisas tem. Por estarmos emocionalmente superficiais, coisas que não deveriam nos abalar tanto, às vezes derrubam a gente completamente. E aí isso começa, como um efeito dominó, a destruir outras áreas da nossa vida também. E cada vez mais nós temos dificuldade de sermos felizes. Agora, pior e mais perigoso do que todas as outras superficialidades que a gente pode tratar é a superficialidade espiritual. E nós somos espiritualmente superficiais na nossa geração também.
isso afetou a maneira como a gente resolve pensar a respeito de Deus, como a gente resolve pensar a respeito daquilo que aconteceu dentro de um projeto, de um planejamento que Deus teve para a vida da gente, inclusive da nossa própria existência, da nossa própria criação, de Deus ter trazido a gente à existência para poder viver um tempo de vida aqui na terra, e aí porque a gente deu uma avacalhada no negócio com o pecado, depois um tempo depois da morte, depois um tempo depois da restauração, e a nossa superficialidade espiritual tem impedido a gente de aprofundar nessas questões também. E a falta de profundidade espiritual, ela acaba afetando todas as outras áreas. E ela não vai afetar somente a nossa vida emocional, ou as nossas ideologias, ou os nossos relacionamentos, como a superficialidade espiritual afeta a nossa vida para sempre. Por isso ela é mais complicada e mais relevante do que todas as outras esferas da vida da gente. E profundidade espiritual não é uma coisa simples da gente adquirir. Profundidade espiritual não é uma coisa que você simplesmente segue um programa, ou não é simplesmente você vir à igreja, ou participar de algum encontro religioso, ou ler um livro que fala sobre isso, e nem de você simplesmente, vou ler a Bíblia, vou ler um salmo, vou ler um texto, e aí eu vou trabalhar a minha espiritualidade para que eu possa aí me tornar uma pessoa mais conectada com Deus, e aí possa viver a minha vida. Profundidade espiritual é fruto de uma caminhada. Profundidade espiritual é fruto de conhecermos a Deus, da gente saber de fato quem é Deus, entendermos todas as implicações a respeito das coisas de Deus, da história de Deus, das decisões a que Deus tomou em relação à nossa existência. E tem uma história na Bíblia que retrata uma tendência nossa para esse tipo de superficialidade. Está lá em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16. Nesse texto, esse texto ele é o texto de uma carta que Lucas está escrevendo para uma pessoa que ele quer alcançar. E ele relata uma experiência que ele teve enquanto ele caminhava com Paulo, que foi talvez o principal ou um dos principais discípulos de Jesus e responsáveis pela propagação do Evangelho. E aí Lucas ele está junto com Paulo, e eles chegam numa cidade chamada Atenas, que até hoje existe, a capital da Grécia, até hoje, que na época era um polo religioso e filosófico, era um polo de conhecimento humano, era um local onde pessoas que se importavam com as coisas da vida normalmente iam para lá. E a partir do versículo 16 a gente tem uma experiência emblemática que pode ajudar a gente a pensar sobre a nossa superficialidade ou a nossa profundidade espiritual. Problema antigo que só vai trocando de geração em geração. Lá no versículo 16, o texto ele começa a contar a história para a gente. Ele estava esperando um grupo de pessoas chegar na cidade para dali eles irem para outros lugares. Enquanto ele esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Um ídolo é uma representação de uma divindade imaginada por alguém. Isso é um ídolo. O ídolo é uma representação de Deus ou uma divindade a partir da ótica de alguma pessoa. Ou seja, você pode criar um ídolo a partir da ideia mental que você forma a respeito de quem é Deus ou de quem é o ser que governa todas as coisas ou que fez todas as coisas. Se essa sua representação mental não corresponder a de fato quem é Deus, isso que você imagina se torna um ídolo. Ou você pode ter para você um ídolo que foi idealizado, que foi criado pela mente de alguém influente em algum momento da história. Talvez que você nem conheça essa pessoa. Quando Paulo ele chega
na cidade de Atenas, ele percebe que essa cidade, diferente das outras cidades, que elas eram mais ou menos parecidas com as nossas cidades brasileiras, que às vezes a cidade tem um padrinho ou um santo protetor específico, e naquela época era assim também, as cidades do mundo tinham os seus deuses, ou as suas divindades específicas. A cidade de Atenas era uma cidade onde ela abrigava praticamente todos os deuses existentes. E isso incomodou muito Paulo. E aí, quando a gente estuda um pouco da cultura grega de Atenas, a gente descobre que o panteão grego se compunha basicamente dessas divindades aqui. Essas eram as principais divindades que Paulo, andando pela cidade, confrontou com altares e imagens delas. Muitas dessas divindades a gente conhece por conta da mitologia grega que chegou até nós, por conta de desenhos animados, né? Quem não lembra dos Cavaleiros do Zodíaco, lá da deusa Atena, né? Quem leu o Percy Jackson vai ver o Poseidon, que é o pai do Percy Jackson, né? E por aí vai. Quem tem um cronômetro no seu relógio vai, pelo menos indiretamente, saber sobre o deus Crono, que está dentro do nosso idioma até hoje, da maneira como a gente se relaciona com a questão do tempo. Né? Quem viu a Hebe Camargo não tinha a menor ideia de que era o nome de uma deusa grega, mas era o nome de uma deusa grega. Então, essas divindades eram as divindades que, quando Paulo chega na cidade, ele confronta com eles, e isso mexe com ele. Porque Paulo percebia que, pelo fato dos gregos adorarem todas essas divindades, ou às vezes escolherem 2, 3, 4 dessas divindades, eles não só nunca teriam profundidade espiritual, porque eles não estavam conhecendo e adorando o Deus verdadeiro, como eles jamais teriam tempo para se dedicar especificamente a alguma coisa. Agora, o que é interessante é que essas divindades gregas, elas não eram simplesmente pessoas que eles achavam que governavam as coisas do mundo ou da vida deles. Cada divindade grega representava uma aspiração do ser humano. Cada divindade, ela regia, dentro da religião dos gregos, uma esfera da vida que eles julgavam ser uma esfera importante, aonde eles necessitavam que, muitas vezes, um deus interviesse naquela situação para poder impedir que aquela área da vida deles desse errado. E aí, normalmente, de acordo com o que eram as preferências de cada um, eles optavam por algum tipo de deus. Então, aqueles que adoravam Atena eram pessoas que queriam sabedoria, pessoas que queriam conhecimento, pessoas que queriam entender as coisas, pessoas que, se a gente pudesse trazer para o nosso dia de hoje, pessoas que gostariam de estudar, de aprofundar, ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, e entendendo mais as coisas de alguma determinada área específica da vida. Já quem queria adorar Afrodite era a pessoa hormonalmente mais aquecida, ele queria sexo, ele queria que os relacionamentos sexuais deles dessem certo, que ele pudesse ter bastante parceiro ou parceira e tivesse bastante maneiras de colocar isso para fora e viver a sua sexualidade ao extremo. Outras pessoas adoravam Poseidon, porque Poseidon trazia segurança. Ele era o deus dos mares, eles precisavam atravessar muitas vezes o mar Mediterrâneo de um lugar para o outro para poder fazer as coisas que eles tinham que fazer, e eles queriam que o deus desse lugar acalmasse para que eles atravessassem em segurança. Adoravam Poseidon buscando segurança. Quem adorava era os de Santo Antônio de hoje em dia, queriam casar. Queria que o casamento desse certo, que a coisa fosse bem, que tudo se organizasse, ou arranjar um casamento, ou manter o casamento, e aí a divindade específica do casamento era essa. O Deméter cuidava da agricultura. Ele era o deus que estava relacionado com a sobrevivência. Aquelas pessoas que queriam simplesmente ter o próximo prato de comida, que queriam simplesmente garantir o final do mês, que queriam conseguir ter certeza que iriam ter o suficiente para viver mais um pouquinho. Sobrevivência. Já quem adorava Dionísio era o prazer, o deus do vinho, o deus do hedonismo, o deus que traria
alegria constante, a pessoa do carpe diem, que queria aproveitar a vida como se não houvesse amanhã, e não sei, esse ali ficava com o Dionísio. O Hefesto era do trabalho, aquele cara assim que não, meu trabalho precisa dar certo, minha empresa precisa prosperar, eu preciso crescer dentro das minhas profissões, eu preciso ser promovido. O Hefesto, perdi o treco aqui. O Hefesto, ele podia matar aquele chefe complicado que está me prejudicando, ou tirar aquele cara que está no meu caminho para que eu pudesse ser promovido. Esse era o workaholic, e aí ele adorava o Hefesto para poder resolver os problemas dele. A Hebe é aquele pessoal da eterna juventude, aquele pessoal que não queria amadurecer, que não queria crescer, que não queria vivenciar as próximas fases da vida, que tinha dificuldade de entender os momentos e entender que o envelhecer agora é parte da nossa existência. Esses queriam viver como se fossem jovens o resto da vida deles. Crono, aqueles que estavam preocupados com o tempo, que queriam ter tempo para fazer as coisas, que queriam que o tempo fosse suficiente para alcançar seus objetivos. E o Hermes, aqueles que queriam dinheiro, pessoal que queria ter o suficiente e poder gastar ou poder ter segurança no dinheiro, e aí a gente já falou sobre essa questão do dinheiro no início desse mês. Pergunto para você, não são os nossos deuses modernos? Não é a mesma coisa que a gente, no dia a dia, busca ou se aflige por causa disso, ou às vezes a gente até cultua, dependendo do estilo de vida que a gente vive, dependendo do tempo que a gente dedica para cada uma dessas coisas, para a importância que a gente dá para cada uma dessas coisas. Nós só não usamos os nomes que os gregos usavam. Mas o conceito que está por trás de cada um dos nomes são exatamente os mesmos conceitos que a gente lida com eles até hoje. Que a gente tem dificuldade de manter um equilíbrio na vida da gente até hoje. E que às vezes, por conta da nossa superficialidade, do momento que a gente está vivendo hoje, nós não damos conta de tratar isso como aquilo que eles de fato são, coisas. Os gregos personificaram essas coisas para poderem ter uma relação pessoal com elas. E na verdade, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente não dá mais nomes para eles, principalmente que nós fazemos parte de uma cultura cristã, mas o nosso relacionamento com essas coisas é como se elas fossem pessoas. Haja visto que muitas vezes nós trocamos relacionamentos com pessoas por alguma ou algumas dessas coisas. E às vezes nós trocamos o nosso relacionamento com Deus por alguma ou algumas dessas coisas. As mesmas divindades, os mesmos ídolos que existiam naquela época, eles estão presentes hoje no nosso dia a dia, na nossa maneira de ver o mundo. Então, quando Paulo chega na cidade de Atenas, é como se ele estivesse chegando aqui, São Leopoldo, Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, Brasil do século XXI, mundo ocidental do século XXI. Ele encontra as mesmas coisas que a gente encontra e que a gente lida com elas todos os dias. O que a gente vai ter na sequência é Paulo tentando trazer para a gente, como ele trouxe para eles naquela época, como que a gente pode lidar com essas coisas, para que nós não tenhamos uma vida espiritual superficial. Olha o que ele continua dizendo a partir do versículo 17. Por isso, por causa dessas coisas que a gente viu aqui agora, ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Então, a sinagoga era a igreja deles lá naquela época. Ele fazia isso que a gente está fazendo aqui agora e que a gente faz durante a semana. Bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Talvez as nossas praças principais hoje são as redes sociais. Né? As redes sociais na nossa era cumprem um pedaço da função que as praças do mundo antigo cumpriam. As praças serviam para conectar
as pessoas saírem das suas casas, dos seus lugares, se encontrarem ali, discutir um tema, falar sobre alguma coisa, fazer alguma fofoca, ou falar mal de alguém e voltar para a sua existência. Mesma coisa que as redes sociais fazem hoje sem a gente precisar sair de casa. Paulo ia nessas praças para tentar discutir com eles sobre esses temas. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, pois Paulo estava pregando as boas notícias a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, seria a principal coisa que existia na época para a discussão, a palestra TED da época lá, onde lhe perguntaram: podemos saber, presta atenção no que é o objetivo deles com Paulo nesse momento. Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E aí todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Não parece um pouco com a nossa vida hoje? Né? Pensa em você quando você abre a aba lá do seu computador no Face e você começa a rolar ele para baixo, doido para ver alguma novidade. O que está acontecendo na vida de alguém? Quem casou, quem separou, quem teve filho, quem está viajando, quem está por aqui, quem está falando alguma coisa polêmica para eu dar uma curtida lá nos últimos dias. As últimas novidades. As últimas novidades. Esse comportamento que eles tinham lá, muito semelhante ao nosso comportamento de hoje, faz parte do estilo de vida que nos leva ou nos mantém na superficialidade. Aonde a gente fica querendo saber as últimas novidades, mas a gente não aprofunda em nada. A gente não se preocupa em entender de fato todas as coisas. E aí quando a gente observa o comportamento deles, a gente percebe que para eles a superficialidade espiritual levava eles para superstições. Eles tinham uma série de deuses e quando Paulo apareceu trazendo mais um, para eles era, ó que legal, vamos acrescentar isso aqui para a gente. É o mesmo comportamento que a superficialidade hoje traz para a gente, leva a gente, por exemplo, ao horóscopo. Leva a gente a buscar algum tipo de culto, seja espírita, seja oriental, seja evangélico, seja católico, com a expectativa da gente obter algo novo, uma nova fórmula para resolver um problema na minha vida, para eu poder solucionar uma coisa que está me incomodando, mas que assim que solucionar, eu não preciso disso mais, porque eu não preciso aprofundar. Se resolver, se for prático, resolver a minha situação, eu não preciso mais. A gente faz isso, assim como eles faziam. A maneira da gente olhar para o espiritual, para o transcendente, para a religião e às vezes para a própria igreja, é na mesma perspectiva que eles olhavam naquela época. Superficialmente, eu quero uma novidade, porque quem sabe essa novidade vai resolver o meu problema. Pode solucionar um dilema que eu tenho, mas uma vez solucionado, eu não preciso daquilo mais. E a superficialidade espiritual nos leva a uma pluralidade de práticas religiosas, que era o que estava acontecendo com eles. E aí hoje em dia, na nossa época, é muito comum a gente ter frases soltas que a gente, por não aprofundar, não pensa sobre elas, como todos os caminhos levam a Deus, se faz bem para você, vai lá, segue em frente. Todas frases que te levam a manter-se na superfície em relação à vida com Deus, em relação ao conhecimento de Deus. E aí o texto continua no versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Aí olha a observação
que Paulo fez quando ele estava olhando os deuses. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. A superficialidade espiritual, ela pode fazer isso com a gente também. Ela pode fazer com que a gente chegue ao ponto de vir aqui adorar o Deus de Paulo, o Deus que ele vai anunciar, o Deus da Bíblia, sem ter a menor ideia de quem de fato é esse Deus. Sem entender quem é ele. Sem entender o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. E às vezes até mesmo no intuito de não compreender para não ter que se comprometer com aquilo ali. Porque a gente tem medo de que se a gente entender tudo e tiver que tomar uma decisão, se comprometer com aquilo ali, pode ser que algumas daquelas outras divindades tenham que deixar de fazer parte da nossa vida. Precisam, por algum motivo, sair do nosso panteão de divindades. E aí, a partir do versículo 24, Paulo vai apresentar esse Deus para eles. Esse é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Gente, isso aqui é interessante, porque pensa sobre isso aqui que Paulo está falando. A partir dessa perspectiva de Paulo, Deus fez inclusive você, ele determinou um tempo para você nascer, ele estabeleceu o local exato que você deveria habitar, porque ele tem expectativas em relação a você. Porque quando ele, na sua perspectiva, na sua maneira completa de enxergar a sua própria criação, ele percebeu que a sua existência nesse lugar que você existe, nesse tempo que você existe, seria interessante, talvez essencial para coisas relacionadas com o plano dele. É isso que Paulo está falando aqui para esse pessoal. Deus determinou até quando e onde você ia nascer e viver. Ele tem expectativas em relação a você. É o Deus criador dos céus e da terra, como ele começa falando lá, e aí parece ser um Deus distante, porque como que um Deus criador dos céus e da terra vai prestar atenção nas minhas questões particulares? Mas ele não é só o Deus criador dos céus e da terra, ele é o Deus que criou você, do jeito que você é, para nascer no dia que você nasceu e morar no lugar que você está morando hoje, com expectativas pessoais a seu respeito. A gente só entende isso quando a gente aprofunda no nosso conhecimento sobre Deus. Quando o nosso conhecimento sobre Deus é superficial, a gente não consegue chegar nesse nível relacional. A gente não consegue chegar nesse nível próximo, de chegar ao ponto de perguntar a Deus: por que o Senhor me fez existir nesse lugar que eu existo, aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2016? Qual é a sua expectativa para mim? Isso é só quando a gente aprofunda. Isso é quando a gente deixa uma vida espiritual rasa e a gente resolve entender por que ele quer ter esse tipo de relacionamento pessoal comigo. E aí Paulo vai continuando na sua mensagem. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Expectativa de Deus para a gente. E talvez tateando, mesmo que não enxergando toda a realidade, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E aí é que é legal, porque assim, Paulo mostra que Deus vem até a nossa superficialidade para ser descoberto por nós.
Ele vem até onde a gente está. Ele vem no nosso nível. E foi isso que ele provou quando ele se fez carne em Jesus e viveu aqui na terra. Ele sai de sua glória e majestade e ele vem viver o que a gente está vivendo aqui. Ele vem sentir o que a gente está sentindo aqui. E ele continua fazendo isso para a gente. Ele continua se apresentando para que mesmo que a gente não tenha aprofundado a nossa espiritualidade, a gente continue conseguindo perceber Deus de alguma maneira na nossa existência. E aí ele diz que nele vivemos, nos movemos e existiram. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Nós estamos em Deus. Quer você tenha consciência disso, quer não. Quer você saiba isso, quer não. Quer você já tenha tido conhecimento profundo a respeito disso, quer você nunca tenha pensado nisso, você está em Deus. Você existe em Deus. Você vive nele, você se move nele. Por isso que Paulo ele traz para a gente essa realidade de um Deus tão próximo, tão presente, porque permeando todas as coisas que ele mesmo criou nele, inclusive nós, ele se permite ser conhecido, ser alcançado, mas não somente para a gente ter uma noção, eu não conheço ele bem, mas eu vou construir um altar aqui para ele, eu vou adorar ele para que ele não fique muito bravo comigo, como era o caso deles lá, adorando um Deus desconhecido, mas porque ele deseja deixar de ser desconhecido e passar a ser conhecido por nós. Deus deseja que a gente saiba sobre ele. E é por isso que ele está constantemente se apresentando para a gente. E aí, quando a gente olha para esse Deus que Paulo apresentou, a gente descobre que Deus, ele é o criador do trabalho, Deus é o criador do sexo, Deus é o criador do prazer, Deus é o criador da segurança, porque ele que criou os mares, que eles achavam que era o Poseidon que cuidava. É Deus que faz a colheita vir, então ele é o mantenedor da nossa subsistência. Todas aquelas coisas que eles adoravam como se fossem pessoas, como se fossem seres, na verdade são coisas criadas por Deus para a gente. Deus é o criador da sabedoria, para que a gente possa entender e descobrir como é que as coisas são. Deus é o criador de todas as coisas. E quando a gente entende isso, quando a gente aprofunda o nosso conhecimento de Deus, nós começamos a descobrir como podemos ter um relacionamento apropriado com cada uma dessas coisas, que às vezes sugam a gente a ponto de se tornarem deuses da gente. Deus mostra que a gente pode ter todas essas coisas que a gente busca de maneira apropriada para o nosso bem, para que isso de alguma maneira construa para a vida da gente, ao invés de fazer com que a gente se destrua indo atrás de todas essas coisas. As coisas que normalmente são adoradas foram criadas por Ele para a gente poder desfrutar e viver com profundidade a partir dEle, a partir daquela compreensão de que vivemos, nos movemos e existimos em Deus. E aí Paulo ele continua. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Deus não é fruto da nossa projeção. Ele não é fruto da nossa consciência a respeito de como as coisas são ou de como as coisas não são. Deus não é fruto das experiências de vida que a gente vem tendo ao longo da vida e que a gente constrói um ser, ou uma pessoa, ou uma projeção de nós mesmos para ser adorado. Deus não é feito pela imaginação do homem. Ele é uma pessoa, ele é um ser individual, ele tem a sua própria personalidade. E a pergunta é,
O que você tem projetado na sua vida? Qual é o seu panteão? Se você pensar sobre a sua agenda, sobre as coisas que fazem parte do seu dia a dia, das suas escolhas, das suas decisões, quais são os deuses que competem por espaço junto com Deus? Quais são aqueles que você prefere mais? Quais são aqueles que você tem uma queda um pouco maior? Aqueles que você gostaria que fossem os seus padroeiros? Quais são essas divindades para você? Fruto da sua idealização, que estão competindo por espaço na sua agenda. E aí Paulo, ele conclui essa mensagem dele, falando sobre a expectativa que Deus tinha para os atenienses e continua tendo para cada um de nós. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, está falando da gente também, que a gente é alguém em algum lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A expectativa de Deus para a gente é que a gente se arrependa. Que a gente mude a nossa mente. Porque é isso que significa a palavra arrependimento. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é aquela culpa que dá quando você faz um negócio errado, você fala, puxa, eu não devia ter feito aquilo. Arrependimento no contexto bíblico é mudança de mente. É uma mudança da sua cosmovisão, da sua maneira de enxergar o mundo, da sua maneira de enxergar como as coisas são, da sua maneira de atribuir valor, de atribuir importância às coisas e às vezes até de personificar coisas que não são pessoas. O desejo de Deus é que você consiga mudar sua maneira de enxergar o mundo. Que você se arrependa. E todos nós temos áreas na vida da gente que a gente precisa mudar de mente em relação a elas. Todos nós temos algumas coisas que por causa do nosso pecado ficaram deturpadas e começam a ocupar locais na vida da gente que na verdade é o lugar de Deus. O desejo de Deus é que a gente abandone a superficialidade espiritual e consequentemente as outras superficialidades elas virão como efeito cascata disso e a gente se aprofunde em quem a gente vive, nele, aonde a gente já está existindo, se movendo, vivendo e fazendo tudo aquilo que a gente faz. Conhecer a Deus muda a sua maneira de ver o mundo. Transforma a sua cosmovisão. Muda o ranking das suas prioridades. Faz com que você tenha que chegar em casa hoje, pegar a sua agenda semanal e reorganizar uma série de coisas nela. Quando você conhece a Deus, você aprofunda, não nas coisas sobre Deus, mas na pessoa dele, que fez você para existir aonde você existe, nesse tempo que você está existindo. Quando você entende isso, quando isso faz sentido para você e você aprofunda nisso, isso muda a sua maneira de ver o mundo. Isso muda a sua cosmovisão. Isso muda a sua maneira de interagir com o sexo, com o prazer, com o dinheiro, com o trabalho, com a sobrevivência, com a segurança, com todas aquelas coisas que a gente diviniza no nosso dia a dia. Conhecer a Deus muda as suas prioridades. Conhecer transforma uma série de coisas na vida da gente. Conhecer transforma a nossa sociedade, porque a nossa sociedade está vivendo o que está vivendo, escândalos de corrupção, surto de suicídio, problemas milhares que a gente vê, econômicos, sociais. A nossa sociedade vive isso porque a nossa sociedade ela não consegue se aprofundar em nada e muito menos em Deus. Ela não consegue entender o que era o projeto de Deus para ela, sociedade. E essa é a dificuldade
que a gente tem quando a gente superficialmente vai tentando abraçar outras maneiras de resolver os problemas da vida da gente, de resolver o casamento da gente, de resolver os problemas com filhos que a gente tem, de resolver os problemas que a gente tem no trabalho, de resolver os problemas que a gente tem com as pessoas que a gente acaba se desentendendo com elas, de resolver o problema da nossa ganância, de resolver o problema dos nossos pecados interiores, que a gente às vezes nem abriu para ninguém, mas que a gente está doido para que isso seja transformado dentro da gente. Conhecer nos leva a crescer, nos ajuda a chegar ali no segundo degrau. E aí eu queria desafiar você a fazer uma coisa nessa semana, uma coisa prática, para quem sabe você conseguir transformar esse tempo que você teve aqui nessa noite em alguma coisa boa para a vida de você, alguma coisa permanente para a vida de você. Quem sabe que você essa semana pegasse uma dessas divindades, e aí você pode, se você está muito idólatra, pode escolher a principal, deixa as outras para mais para frente. E que essa semana você separasse um tempo para você tentar entender o que Deus pensa a respeito daquilo que é a sua principal divindade, ou aquela divindade que está competindo com Deus pela sua agenda, que está competindo com Deus pela maneira como você vive. A gente tem alguma coisa aqui que a gente tem uma queda um pouco maior por ela. E aí eu queria que essa semana você separasse um tempo para isso. O que Deus pensa sobre sabedoria? Eu quero estudar, eu quero ter curso, faculdade, mestrado, doutorado. O que Deus pensa a respeito disso? Quais são as coisas que Deus colocou na sua palavra a respeito dessas coisas? Eu quero ter um bom casamento. O que Deus pensa a respeito disso? Como é que Deus disse que eu preciso ser para minha esposa? Ou você, esposa, precisa ser para o seu marido? Eu quero trabalhar de maneira apropriada. Como é que Deus disse que a minha relação com o trabalho precisa ser? E aí você separar essa semana um tempo para você sentar e confrontar pelo menos uma dessas divindades, se aprofundando em Deus, tentando aprofundar um pouco mais a sua vida espiritual, sua espiritualidade, a sua maneira de enxergar as coisas. E aí que depois você orasse, falasse com Deus, Deus, aqui entendi, meu tempo está sendo gasto assim, e o Senhor fala isso sobre o tempo, e parece que não está casando. Me ajuda a lidar com isso. Me ajuda a ceder. Me ajuda a abrir mão. E você falasse com Deus. Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque mesmo cegos, o Senhor vem até nós para que a gente esbarre no Senhor. E a gente acaba descobrindo coisas sobre Ti, e a gente, quando olha para a vida da gente, a gente percebe tantas ações Suas, tantas coisas Suas. Somos gratos porque o Senhor toma essa iniciativa de vir até nós. Queremos pedir, Deus, Tua ajuda nessas situações de superficialidade na nossa vida. Essas dificuldades que a gente tem de poder aprofundar e sair do comum, sair dessa maneira rasa de viver a vida. E ajuda a gente, Deus, a aprofundar, primeiro no Senhor, primeiro na nossa vida espiritual, primeiro na nossa compreensão sobre as coisas do Senhor e sobre a maneira como o Senhor enxerga coisas que às vezes a gente personifica e diviniza. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos relacionamentos apropriados com essas coisas. Nos ajuda a entender
a como nós podemos resolver os nossos problemas, os problemas da sociedade que nós estamos nela, Deus. E que possamos ser luz para outras pessoas também. Possamos levar essa compreensão para outras pessoas que a gente conhece, que estão lutando com essas mesmas coisas, que às vezes estão sendo sufocadas por algumas dessas coisas. Ajuda a gente também a poder iluminar o caminho para eles, mostrar aquilo que temos conhecido do Senhor para essas outras pessoas. Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê perseverança para a gente conseguir vencer e abandonar qualquer forma de idolatria, Deus, qualquer maneira de construção de ídolos, de projeção de deuses que a gente faz na vida da gente. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós, o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de profundidade, uma semana, Deus, de conhecer um pouco mais o Senhor e aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, onde nós estamos, no tempo que a gente está vivendo. Obrigado, porque o Senhor criou a gente, o Senhor é pessoal, a ponto de aproximar-se da gente. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe cada um de nós, leva a gente em paz para casa, debaixo do teu cuidado, da tua segurança, livra a gente do mal, e não deixa, Deus, a gente cair na tentação da nossa geração de continuar vivendo superficialmente a nossa vida. Nós choramos no nome de Jesus. Amém.